Sabe, a grande promessa da nuvem, aquilo que todo mundo busca, é a agilidade. É poder inovar numa velocidade que antes era impensável. Só que essa mesma agilidade, ela esconde um desafio enorme, a complexidade dos custos, que podem assim sair do controle de um jeito muito rápido. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz quando chega aquela fatura da nuvem, né? Parece um quebra-cabeça. São milhares de linhas, cobranças por segundo. Por que é tão complicado entender para onde o dinheiro está indo de verdade? Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número. Em 2022, o gasto mundial com nuvem pública bateu quase meio trilhão de dólares. É um valor que assusta a maioria das empresas quando elas percebem que a fatia delas nesse bolo não para de crescer. E aqui a gente chega na raiz da coisa. Lá no tempo do data center, o custo era fixo. As compras eram planejadas para durar de 3 a 5 anos, tudo com um controle central. Agora, na nuvem, qualquer pessoa, com a permissão certa, pode ligar um serviço que custa centavos por hora. Imagina tentar passar cada uma dessas microcompras por um processo de aprovação tradicional. Não funciona. Vira um gargalo que acaba matando justamente a agilidade que a gente foi buscar na nuvem. E é nesse cenário que o caos se instala. É o que a gente chama de pânico do gasto. Os custos disparam, a fatura atinge um valor que acende o alerta lá na diretoria e, de repente, o CFO entra em campo para parar o jogo, como diz a citação. Aí a gente tem um conflito clássico, a engenharia querendo inovar e o financeiro precisando pisar no freio com tudo. E é para resolver esse cabo de guerra que surge o FinOps. E olha, é fundamental entender isso. FinOps não é uma ferramenta que se compra, é uma prática, uma mudança na cultura da empresa. A ideia é que todo mundo, engenharia, finanças, produto, seja responsável pela eficiência dos gastos. É criar um jeito de todo mundo falar a mesma língua sobre custo e valor na nuvem. Mas antes mesmo da gente começar a falar de otimização, de como reduzir custos, tem um passo anterior. Um passo fundamental que muita empresa acaba ignorando e paga um preço bem alto lá na frente. E essa citação na tela diz tudo. Tentar arrumar a casa depois que ela já está com milhões de dólares em gastos desorganizados é uma missão quase impossível. Então, qual é esse passo? Bom, ele está bem aqui. Uma pesquisa de 2022 perguntou para quem pratica FinOps qual era a capacidade mais crítica para o sucesso. E a resposta foi essa aqui, disparada. Alocação de custos. É a base de tudo. Sem saber quem gasta o quê e por quê, todo o resto fica em pé de barro. Ok, entendi. O gráfico deixou claro que a alocação de custos é a prioridade número 1. Mas, vamos traduzir isso. O que isso significa no dia a dia? Como é que a gente transforma essa ideia em algo que as equipes conseguem fazer de verdade? Na prática, alocar custos é simplesmente conseguir responder àquela pergunta fundamental. Quem está gastando o quê e por quê? É pegar aquela fatura gigante e misteriosa e conseguir dizer com certeza, olha, a equipe X gastou R$ 10.000 no produto Y para desenvolver a funcionalidade Z. É trazer clareza e, o mais importante, trazer um senso de responsabilidade para os times. E para conseguir fazer essa alocação, a gente tem basicamente duas grandes ferramentas. Pensa assim, de um lado, as contas e hierarquias. Elas são como gavetas bem rígidas, sabe? Ótimas para separar coisas grandes, tipo o orçamento de produção e o de desenvolvimento. Do outro lado, a gente tem as tags e os rótulos. Esses são como etiquetas flexíveis que a gente pode colar em qualquer recurso para rastrear tudo com muito mais detalhe. Exato. E essa abordagem mais estruturada, com as gavetas, ou seja, as contas separadas, é excelente para criar limites claros. Por exemplo, ter uma conta só para produção e outra só para desenvolvimento. Isso não só facilita muito na hora de gerenciar permissões, como também ajuda a contabilidade a separar o que é custo de produto vendido, o famoso COGS, do que é gasto com pesquisa e desenvolvimento. Agora, a verdadeira mágica para quem quer detalhe, granularidade mesmo, vem das tags e dos rótulos. Pensa nelas como metadados que você pode aplicar em praticamente qualquer coisa na nuvem. Com as tags certas, dá para rastrear o custo de uma funcionalidade específica, de um cliente só ou de uma campanha de marketing, mesmo que os recursos para isso estejam espalhados por várias contas diferentes. Certo? Faz tudo sentido. Então, para quem está começando do zero ou precisa arrumar essa bagunça, quais seriam os passos? Bom, o primeiro e mais importante, comece agora, não deixa para depois. Segundo, defina um padrão. Quais tags são obrigatórias? Por exemplo, time, produto e ambiente. Terceiro, comunique isso para todo mundo, sem parar. E por último, o passo que faz tudo isso funcionar em escala.
Automatize. Use ferramentas que encontrem recursos sem tag ou que até desliguem o que não estiver seguindo as regras. E este ponto aqui é o que realmente mostra a urgência de tudo isso. Tags não são retroativas. O que isso quer dizer? Se um recurso rodou por um mês inteiro sem a tag correta, o custo dele vai para sempre para um buraco negro de gastos não alocados. Esse dado se perdeu. Não tem como voltar no tempo e etiquetar um gasto que já aconteceu. É um pensamento impactante, né? Deixa tudo bem mais concreto. E no final das contas, a reflexão que fica é essa. Essa pergunta, que parece simples, mas é super poderosa, funciona como um termômetro para saber a maturidade da gestão de custos de qualquer empresa. Aí dentro, vocês sabem responder quem está gastando o quê e por quê. Se a resposta não for um sim bem claro e na ponta da língua, talvez seja a hora de começar a sua estratégia de alocação. Hoje,